Olá, boa tarde. O Senado agora está no ar. Ficou para a próxima semana a primeira reunião do ano da Comissão de Assuntos Econômicos. Apesar disso, o presidente da CAI, senador Lindbergh Farias, já se articula para aprovar em plenário o projeto que mexe com as dívidas de estados e municípios e que está na ordem do dia desta terça-feira. A proposta em análise altera o indexador de correção das dívidas de estados e municípios com a União. O valor, hoje atualizado pela variação do IGPDI mais juros de 6% a 9% ao ano, passaria a ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, mais 4% de juros, ou pela taxa Selic, o que for menor. Dados do Banco Central apontam que os estados devem 404 bilhões de reais à União. Já os municípios, 68 bilhões. Eu acho que o Congresso tem que ajudar o governo federal, tem que ter uma preocupação muito grande com a questão fiscal. Agora, a questão da dívida, da mudança do indexador, ao meu ver, não toca nesse ponto. Eu acho que isso é fundamental. Foi um acordo feito no ano passado, envolvendo o governo federal, esse Senado Federal e todos os governadores do país, porque hoje o cálculo é feito em cima de uma grande distorção. Os estados estão pagando muito acima do que qualquer empresa, por exemplo, que pega um financiamento no BNDES. Então tem uma distorção muito grande. Sinceramente, eu acho que esse tema nós temos que votar. O Senado é a casa da federação e a gente tem que ter preocupação com as finanças dos estados brasileiros. Se for aprovada, a aplicação dos novos indexadores poderá ser retroativa e vai beneficiar estados e municípios que assinaram contratos com a União a partir de 1999. O Congresso tem hoje o primeiro dia de trabalho legislativo. As duas casas começam 2014 com a pauta trancada. No Senado, uma medida provisória. Na Câmara, várias MPs e projetos em urgência constitucional. Além disso, grandes eventos no país devem influenciar o calendário parlamentar. Carnaval, Copa do Mundo, eleições. Eventos que fazem de 2014 um ano atípico e que podem comprometer o volume de trabalho do Congresso Nacional. Você tem pouco período para deliberação, uma pauta muito complexa, não se tem grandes expectativas de reformas estruturais. Para este consultor, é preciso levar em conta também a reforma ministerial planejada pela presidente Dilma Rousseff. Pode ter alguma rusga, algum movimento, algum ruído de algum partido que venha a ser, digamos, não plenamente atendido pela presidente na recomposição ministerial, isso pode afetar diretamente já a retomada dos trabalhos do Congresso. O governo espera que o ano seja produtivo, sem grandes impactos no orçamento. Eu tenho a convicção de que vamos ter um ano de muito trabalho, de muitos bons resultados, como foi o ano passado, principalmente pela colaboração dos líderes, dos presidentes das duas casas, do presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, do presidente da Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves, e do pacto assinado pelos líderes da base, de apoio ao governo da presidenta Dilma, no sentido de não aprovar matérias que gerem despesa sem ter a respectiva receita. No Senado, uma matéria que está pronta para ser votada é a que altera o indexador da dívida de estados e municípios com a União. Os valores, hoje atualizados conforme a variação do IGPDI, mais juros de 6% a 9%, passariam a ser corrigidos pelo IPCA mais 4% de juros ao ano, ou pela taxa Selic, o que for menor. O passe livre estudantil e o fim do foro privilegiado para crimes comuns também devem avançar no Senado. Está em andamento ainda a modernização dos códigos penal, comercial e de defesa do consumidor. A maior parte das matérias consideradas prioritárias aguarda a deliberação dos deputados. É o caso do projeto que tipifica o terrorismo. A expectativa dos parlamentares é de que ele seja aprovado antes da Copa do Mundo, quando haverá eventos com grandes aglomerações. Mas, primeiro, é preciso votar o Marco Civil da Internet, uma espécie de constituição que fixa os princípios gerais para o uso da rede e que atualmente tranca a pauta da Câmara. A base está dividida, o PMDB defendendo uma posição, o PT e outro ponto, outros pontos. Então, isso não tem como chegar a mais um acordo. É uma questão de colocar no voto e quem tiver mais voto leva a vitória. Os deputados ainda precisam analisar o projeto que exige ficha limpa para servidores públicos,
a PEC do Orçamento Impositivo, o Plano Nacional de Educação e a regulamentação dos direitos dos empregados domésticos. O Senado vai realmente ter que fazer um esforço adicional no segundo semestre para dar conta dessa pauta que será encaminhada pela Câmara neste primeiro semestre. Ontem à tarde, na cerimônia que marcou o início do ano legislativo, o presidente do Congresso Nacional pediu o apoio dos parlamentares para que a produção legislativa deste ano não seja prejudicada pela Copa do Mundo e as eleições. Renan Calheiros iniciou o discurso com um balanço de 2013. Economia. Reduzimos substancialmente nossos gastos com pessoal, custeio e investimento, sem prejuízo da rotina das casas. Transparência. O controle social nos ajuda a corrigir equívocos, a sanar vícios e aperfeiçoar eventuais distorções. Por essa razão, ampliamos os canais de comunicação com a sociedade através do portal do Congresso Nacional. Produtividade. Do total de leis aprovadas, a maioria, 53%, foram de propostas nascidas no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. Para 2014, a palavra de ordem é moderação. O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, pediu empenho dos parlamentares para que os trabalhos legislativos não sejam prejudicados pela Copa do Mundo e eleições. Me amparando em um termo dos dias atuais, vamos priorizar o rolezinho legislativo ao invés dos rolezinhos políticos e sem descambar para irresponsabilidade fiscal. Entre as prioridades, a aprovação do Plano Nacional de Educação, o refinanciamento da dívida dos estados e municípios e a atualização da Lei de Execução Penal e do Código de Defesa do Consumidor. O presidente também insistiu na necessidade de uma reforma política. É o que podemos chamar de unanimidade estática. Todos são favoráveis, mas ela não deslancha no Congresso Nacional. Poderíamos, portanto, aproveitar a eleição de 2014 para ouvir, sim, a população brasileira. A reforma política no Brasil só será realidade acompanhada da chancela social. Os líderes da base aliada do governo no Senado e a ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvati, se reúnem daqui a pouco para debater a pauta prioritária de votação da Casa neste início de ano legislativo. A repórter Carla Benevides tem mais informações. Boa tarde, Carla. Boa tarde, André. A reunião está marcada para as 2h30 da tarde aqui no Senado. A preocupação do governo é com a votação de pautas que possam onerar os cofres públicos sem apontar a fonte de receita de novos gastos. O recado ficou claro tanto na mensagem assistindo a nossa programação. Trabalhos legislativos, quanto na reunião de líderes da Câmara, que também aconteceu ontem. Entre os projetos em questão está o que prevê mudanças no indexador da dívida de estados e municípios com a União. A proposta está na pauta do plenário, que está trancada pela medida provisória 626 de 2013. A MP libera 2,5 bilhões de reais em crédito extraordinário para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Além dessa medida provisória, outras 13 MPs estão em tramitação aqui no Congresso Nacional. Sobre esse assunto, eu converso agora com o consultor legislativo, Gilberto Guerzoni. Guerzoni, num ano de Copa do Mundo, de eleições, o excesso de medidas provisórias, de edição de medidas provisórias, pode comprometer o trabalho legislativo? Certamente, né? A questão das medidas provisórias é uma questão antiga. O trancamento de pauta gerado pelas medidas provisórias tem provocado problemas tanto na Câmara como no Senado já há algum tempo. É fato que a nova sistemática de votação das medidas provisórias, quando elas têm que passar agora pela comissão mista, conseguiu mitigar um pouco o problema, na medida em que elas só chegam aos plenários depois de aprovadas, depois de discutidas nas comissões mistas e já numa fase que elas estão maduras para votação. Mas, indiscutivelmente, esse é um problema, principalmente num ano curto como o que nós teremos esse ano. Sobre a preocupação do governo com projetos que possam aumentar os gastos, a que o senhor atribui essa insistência de pedir para que deputados e senadores não aprovem matérias nesse sentido?
Não há dúvida que nos anos eleitorais há uma atração maior para votar projetos simpáticos à sociedade. E uma boa parte desses projetos, como regra, trazem despesas novas para a União. E o governo está esse ano muito preocupado com a questão dos gastos públicos. Há uma pressão muito forte da comunidade internacional e dos mercados para que o governo faça uma economia maior esse ano e para o governo ter que vetar esse tipo de projeto em ano eleitoral é, como regra, algo muito antipático. Então, há pressão forte para que isso não chegue a presidente da República. Muito obrigada pela entrevista. André. Obrigado, Carla. O Senado agora termina aqui e continue assistindo a nossa programação. Boa tarde.